Gente, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra. O tema está aí, Jó, uma lição de vida. E eu quero ler com vocês então Jó 42, de 1 a 6, e depois também os versículos 10 ao 12. O texto diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10 ao 12. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Amém? Esse texto, gente, é muito importante para a gente. O livro de Jó, quantos aqui já leram o livro de Jó e conhecem bem a história? Existe até um ditado popular, né? As pessoas falam hoje em dia sobre paciência de Jó. O que quer dizer isso? Jó foi um homem que sofreu muito, sofreu uma grande provação, uma provação muito difícil. E no meio de toda essa provação, Deus estava preparando o caminho para abençoá-lo ainda mais. O diabo queria destruir Jó, mas Deus estava promovendo a sua vida. E esse livro nos traz uma reflexão sobre uma das coisas mais importantes para a gente entender na vida, que é por que é que nós sofremos nesse mundo. Por que é que o justo sofre? Você nunca se questionou por que é que uma pessoa ímpia, uma pessoa perversa, uma pessoa que faz tanto mal às vezes ao mundo inteiro, a uma nação inteira, uma pessoa corrupta, uma pessoa desonesta, prospera muitas vezes ou vive uma vida longa, e um jovem servindo a Deus de repente tem uma enfermidade, morre na juventude? Você nunca se questionou esse tipo de coisa? Você nunca se questionou por que é que você está sofrendo? Quando a gente passa por uma luta, a gente não começa a fazer aquele monte de perguntas? Deus, onde foi que eu errei? Deus, onde é que o Senhor estava quando permitiu que isso acontecesse comigo? Todo mundo se questiona diante da injustiça que há no universo. E os estudiosos dizem que o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito. É o livro mais antigo da Bíblia, mais antigo do que o próprio livro de Gênesis, que ele foi o primeiro livro a ser escrito. Possivelmente porque essa questão do problema do mal, por que é que nós sofremos, por que é que existem lutas, por que é que existem problemas, por que é que eu estou fazendo a coisa certa e estou passando por um momento difícil. Essas questões estão na cabeça da gente desde que o pecado entrou no mundo, gente. Nós tentamos lidar com isso e entender onde é que nós estamos, o que é que estamos fazendo, onde é que Deus está nessa história, onde é que Deus está no meu sofrimento. E é importante a gente sempre olhar para a lição de vida que Jó nos traz, porque hoje em dia muita gente está enganando você. Muita gente está enganando você, sabendo que você não quer saber de sofrimento, que você não quer saber de luta, que você não quer saber de dificuldade. Muita gente está pregando uma mensagem que não corresponde à verdade, não corresponde à realidade da vida, não corresponde ao que a Bíblia nos ensina. Então tem aqueles que pregam que você nunca vai ter problemas, que tudo vai dar sempre certo, e você só vai ter prosperidade na sua vida, e as pessoas nem gostam de pensar, refletir sobre essas coisas hoje. Mas Deus nos orientou na palavra para que nós estejamos firmes, preparados para enfrentar a realidade e não uma vida ilusória, amém? Então eu quero trazer para vocês hoje algumas lições que nós podemos aprender
com a vida de Jó. Esse aqui é o final do texto. Se você quiser, durante a semana, eu recomendo que você leia o livro inteiro, que é um livro razoavelmente longo, né? Mas aqui nós vamos chegar ao final para entender qual é a mensagem que esse livro tem para a gente. Amém? Primeira lição que nós aprendemos aqui com Jó é que Deus é soberano e sabe o que faz. Repita comigo: Deus é soberano e sabe o que faz. Versículos 1 e 2 diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Primeira coisa que você precisa guardar no seu coração, para que em momentos de luta, em momentos de dificuldade, em momentos que você passe por alguma crise, por alguma aflição, você não saia do caminho, é que Deus é soberano e Ele sabe o que Ele está fazendo. Jó, no final de tudo que ele passou, ele diz: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus continua sendo o Todo-Poderoso quando você está em lutas. Deus continua sendo o Todo-Poderoso quando você está passando por algum momento de escassez, quando algo que você orou, desejou, ainda não aconteceu, quando você não está vendo o milagre na sua frente. Porque quando o milagre acontece, é fácil reconhecer que Deus pode todas as coisas, também? Quando o milagre acontece, todos nós vamos apenas nos alegrar e a nossa fé vai estar firme, porque a gente está vendo o milagre. Mas nos momentos mais difíceis da tua vida, você não pode esquecer que Deus é soberano e Ele sabe o que Ele faz. Deus não perdeu o controle sobre as coisas. Nós passamos por lutas nesse mundo, passamos por sofrimentos, por dificuldades, nós passamos por situações que testam a nossa capacidade de nos superar ou de compreender o que está acontecendo, mas Deus, Ele continua no mesmo lugar. Sabe aquela pergunta que a gente faz? Deus, onde é que o Senhor estava quando isso aconteceu? Deus estava no mesmo lugar. E Deus continua sendo o mesmo, o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas. Ele não saiu do lugar dele. Amém? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e isso não muda quando você passa por uma luta, isso não se dissipa quando você passa por uma dificuldade. Ainda antes, um texto que eu queria ler, Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Você pode declarar isso? Deus não muda, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o meu Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Se nessa manhã você está passando por uma luta daquelas duras mesmo, um daqueles momentos em que você perde o chão e você não consegue ver a saída, não se esqueça, Deus é soberano, Ele sabe o que faz, Ele nunca deixa de ser o Todo-Poderoso, aquele que pode intervir agora na tua vida. Deus continua sendo o mesmo, Ele continua sendo bom quando nós estamos passando por um momento de provas, por um momento de dificuldades, amém? Segunda lição que Jó nos traz aqui, é que as nossas inquietações são fruto da nossa ignorância. As nossas inquietações são fruto da nossa ignorância. Lá no versículo 3 ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó está dizendo assim: Deus, eu fiquei ansioso no meio da minha luta, foi uma luta dura, eu fiquei inquieto, eu cheguei a falar bobagens, coisas que eu não entendia, mas isso é porque eu sou pequeno, é porque eu não conheço todas as coisas, eu não tenho a visão do todo, eu não enxergo o quadro final, eu estou enxergando aqui cada passo da minha vida, e nesse momento eu não consigo nem enxergar o próximo.
Então é natural que a gente fique inquieto, é natural que a gente fique ansioso diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de uma provação que testa a nossa vida. Mas Jó reconheceu que a sua inquietude, a sua dificuldade toda de lidar com as coisas, é porque ele não conhece o futuro. Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Você às vezes está passando por um momento hoje que você não consegue ver a saída, mas Deus não somente vê a saída, mas Ele cria se a saída não existir, amém? Ele abre uma porta onde não tem porta, gente. Ele cria o caminho para você. Então, para Deus, do ponto de vista de Deus, que está vendo todas as coisas, que conhece o futuro, as coisas estão tranquilas. Do seu ponto de vista, que só está vendo a dificuldade do momento, que ainda não chegou na resposta, não chegou no final da sua provação, está tudo fora de ordem. Deus não me ama. Talvez você chegue a dizer que Deus não é justo, ou não tem coragem de usar uma palavra desse tipo, mas você fica lá: Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu fiz lá a campanha das 7 semanas, por que eu estou passando por essa luta? O que é que está acontecendo? Você está dizendo assim: Deus, o Senhor não está sendo muito justo comigo, o Senhor não está me dando aquilo que eu esperava, o Senhor não está me dando aquilo que eu achava que merecia. Então, na nossa luta, nós ficamos inquietos, e isso é fruto da nossa falta de conhecimento. Nós não vemos o futuro. Quantas vezes a resposta vai estar amanhã te esperando, mas você não sabe. E se você não sabe, hoje você vai estar inquieto. Talvez você tenha que passar por um tempo ainda de luta, mas daqui a um mês vai tudo mudar. Eu me lembro que houve um momento na minha vida em que quase tudo que eu estava orando durante anos aconteceu em 6 meses. Mas uma semana antes não tinha acontecido nada, gente. Eu não conheço o futuro, eu não conheço os mistérios da vida, eu não entendo o porquê das coisas, e essa ignorância, essa falta de conhecimento faz com que a gente fique inquieto. Então, quando você passar por isso, lembre-se, você não conhece, mas Deus conhece. Você não está vendo, mas Deus está vendo e está criando o futuro que você precisa, amém? Salmo 73, versículos 2 e 3, o salmista estava passando por um grande momento de dificuldade, de questionamento. Ele estava ficando amargo porque ele via os ímpios prosperando, exatamente aquilo que eu disse para você no começo. Aí ele diz assim nos versículos 2 e 3: quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele via a prosperidade dos perversos, ele invejava os arrogantes, porque ele dizia: eles estão se dando bem, e eu aqui que estou sendo fiel, estou passando por toda essa luta. Mas lá no versículo 16 e no versículo 17, no mesmo Salmo 73, ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Esse versículo é o que muda todo o pensamento do salmista. Ele estava amargo, ele estava indignado de ver os ímpios prosperando e perceber que a sua vida estava ali patinando, estava passando por lutas, ameaças de morte. E ele disse que ele estava invejando já essas pessoas, invejando o ímpio que prospera. E ele diz: até que eu entrei no templo e atinei, percebi o futuro dessas pessoas. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Quando ele entrou no templo, aquela imponência do templo lembrou a ele das realidades espirituais. Ali ele estava na presença de Deus. E ele então, na presença de Deus, ele percebeu que a sua vida fazia sentido, e que não fazia sentido invejar o ímpio que prospera aqui, mas um dia vai ter que dar contas a Deus. Então o que ele está mostrando para a gente? A visão espiritual o livrou de todas as angústias daquela visão carnal. Nós não temos conhecimento, não temos entendimento, e se ficamos
envolvidos por esse pensamento natural, somente olhando para o mundo e para as coisas, a injustiça que existe no mundo, nós vamos questionar a Deus. Mas se você olha para Deus, você vai entender o mundo, vai entender sua vida, vai entender todas as coisas, amém? Então, a segunda lição que Jó nos traz é que essas nossas inquietações são fruto da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Terceira lição que eu aprendo aqui com Jó, que eu quero trazer para vocês, é que não são os sofrimentos que nos ensinam, mas ouvir a Deus no meio deles. Repita comigo: não são os sofrimentos que nos ensinam, mas ouvir a Deus no meio deles. Versículo 4 diz: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. O que é que Jó está aprendendo aqui agora? Eu preciso ouvir a Deus para sair desse sufoco. Eu preciso ouvir a Deus para entender a vida. Eu preciso ouvir a Deus para sair dessa angústia e dessa confusão mental que é muito comum nos momentos em que nós passamos por grandes provas. Não são os problemas que te ensinam, é ouvir a Deus. Por que eu estou frisando isso para você? Porque muita gente pensa que vai aprender com os problemas. Você já ouviu isso? Ou você já disse isso para alguém? Ou você já pensou isso? Ele vai passar pelas lutas e ele vai aprender então com a vida. Vai aprender com os problemas? Vai aprender com os sofrimentos? Já ouviu isso? Você acha que os sofrimentos te ensinam alguma coisa? Vou te dizer, vocês estão na dúvida? Vou te dizer uma coisa: você pode sofrer a vida inteira e continuar sem saber de nada da vida. Você pode sofrer a vida inteira e não aprender. Não são os sofrimentos que ensinam, mas é a atitude nossa diante dos sofrimentos, amém? É lógico, você vai ver, no Salmo 119 mesmo fala muito sobre isso, sobre como foi bom passar pelas aflições, então ele cresceu, aprendeu, etc. Mas ele está dizendo que foi bom passar pelas aflições, porque ele teve um coração que se dobrou diante de Deus, buscou a Deus e entendeu as coisas. Você pode ter um coração duro e diante dos sofrimentos não aprender nada. Se você está passando por uma prova hoje, eu vou dizer, as provas têm o objetivo de nos ensinar alguma coisa. Aprenda logo. Você pode abreviar o tempo da sua aprovação. Aprenda logo, porque se você sofreu, pelo menos serviu para você aprender alguma coisa. Agora, triste é, quando nós passamos por uma prova, passamos por uma luta, e ainda assim continuamos arrogantes com os nossos próprios pensamentos, não deixamos Deus mudar a nossa maneira de pensar e de ver a vida. Tem gente que passa pela luta, passa pela prova e continua, burro como entrou, ignorante como entrou das coisas de Deus, incapaz de aprender e de abrir a sua mente e ver as realidades espirituais como elas são. Então, nas provas, aprenda com Deus, tenha um coração que busque ao Senhor. Não são as dificuldades que vão te ensinar. Se você não tiver um coração quebrantado, você não vai aprender nem mesmo com isso. Deuteronômio 28:2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Os capítulos anteriores ali de Deuteronômio está falando das bênçãos que Deus estava prometendo sobre o seu povo, e aí ele diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Deus quer nos abençoar, Ele quer abreviar o tempo de provação que nós passamos nessa vida, mas isso só acontece quando nós aprendemos, e não é possível aprender somente com sofrimento. Sofrimento não é garantia de sabedoria. Se fosse assim, o brasileiro seria muito sábio, né? Se fosse assim, todos nós aqui estaríamos num patamar maravilhoso de sabedoria. É possível sofrer e não aprender. E aí é a situação mais triste que existe, porque sofreu, passou pela prova e foi reprovado. Passou pela prova e não aprendeu. Mas quando você aprende, quando você tem um coração voltado para realmente
buscar o entendimento das coisas de Deus, até os momentos mais difíceis da tua vida vão ser uma bênção para você. Amém? Até os momentos mais duros, aqueles que você não queria que acontecessem, porque, vamos combinar aqui, levanta a mão quem gosta de prova. Eu não, levanta a mão, eu só estava querendo ilustrar para você, mas levanta a mão aí, quem gosta de passar por aquele momento duro de sofrimento, que você não enxerga quando é que vai acabar, e você não entende o que está acontecendo. Levanta a mão aí, tem alguém? Eu não estou vendo ninguém. Nós não gostamos das provações, e o livro de Tiago mesmo nos ensina que elas não parecem ser uma coisa boa num primeiro momento, mas Deus está trabalhando através delas para que você cresça. Então, se existe uma coisa boa nas provações, é aquilo que nós aprendemos com elas. Então eu quero ser bem direto com você nesse momento. Se você está passando por um momento desses, não saia pior do que você entrou. Não saia azedo, amargo, contrariado, enfraquecido na tua fé, emburrado com Deus. Não. Se a prova serve para alguma coisa, tem que ser para que você saia crescendo espiritualmente, entendendo melhor a vida, preparado para receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. A quarta lição que Jó nos ensina sobre a vida é que nada substitui a experiência pessoal com Deus. Repita comigo: nada substitui a experiência pessoal com Deus. No versículo 5 ele diz uma coisa, é o versículo mais conhecido do livro de Jó, quando ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, mas espera aí, no começo do livro de Jó, Deus diz que Jó era um sujeito abençoado. No começo do livro de Jó, o próprio Deus diz para ele, diz sobre Jó, que ele era um cara, gente boa. Deus fala para o diabo assim: você viu Jó? Como ele é temente a mim? Como ele é reto na sua vida? Então não era um vida torta. Jó era um homem que tinha uma vida correta diante de Deus. Ainda assim, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu quero dizer para você, nada na vida substitui a sua experiência pessoal com Deus. Foi duro passar pelo que ele passou? Foi uma prova muito difícil? Foi. Em alguns momentos o sofrimento foi angustiante, ele se sentiu traído por todo mundo. A mulher dele disse assim: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Bom conselho, hein? Amaldiçoa Deus e morre. Para que continuar sofrendo desse jeito? Os amigos, que eram amigos de fato, mas não tinham entendimento muitas vezes das coisas, começaram a acusá-lo e dizer assim: Jó, você está passando por luta? Tem problema na sua vida? Você deve estar em pecado. Você já passou por isso? Alguém aqui já passou por isso? Passou por um momento difícil na vida e as pessoas começaram a te criticar, te julgar, achando que você estava sofrendo porque era um castigo de Deus. É duro, né? Tudo isso já passou. Mas no final, ele diz assim: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência que eu tive com o Senhor me vale mais do que todas as outras coisas. Agora eu estou num outro patamar. Agora eu estou vendo a Deus de uma maneira diferente. Eu conhecia, mas era uma maneira ainda meio religiosa. Eu ouvia os ensinos, eu acreditava nos ensinos, eu procurava praticar, fazer tudo certinho, mas agora eu conheço esse Deus que me ama, eu conheço o meu Deus, agora é o meu Deus. Amém? E eu quero dizer para você, sem experiência pessoal com Deus, sem passar pelas tuas lutas, sem vencer os teus obstáculos e as tuas crises com a bênção de Deus, você continua lá embaixo, no jardim da infância.
É só quando nós passamos pelas coisas e vemos a mão de Deus, vemos Deus nos direcionando, nos guardando enquanto estamos debaixo de prova, nos guardando, nos dando suporte enquanto estamos naquele momento angustioso e vendo a mão de Deus nos levantar depois. É só ali que você realmente pode dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Gente, eu acredito que nós precisamos muito disso. Quando eu olho aqui, como eu estou ficando um pouco mais velho, pastor Rubem, sentou aqui na frente, pastor? Às vezes a gente começa a ficar mais saudosista. Mas eu acho que não é saudosismo quando eu olho para trás e vejo que a geração das pessoas do tempo em que eu me converti, há muitos anos, eu via muito mais estabilidade e profundidade em vida com Deus. Eu acredito que hoje tem muita gente contaminada por uma visão superficial, um evangelho água com açúcar, e eu acho que nós estamos precisando nos aprofundar em Deus e na sua palavra. Eu acho que nós que vivemos nesse tempo, quando eu digo essa geração, eu não gosto de falar esse negócio de geração, porque parece conversa de velho mesmo, né? Essa geração atual. Não é isso que eu quero dizer. Estou falando do tempo que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia diz que os últimos tempos seriam tempos difíceis, em que muitos apostatariam da fé. Nós precisamos estar atentos para isso e saber o seguinte, que essa não é uma época fácil de se viver. E que muitos estarão vivendo um evangelho falso. Muitos estarão vivendo um evangelho em que as pessoas estarão buscando somente aquilo que agrada os seus ouvidos. Então, nesse tempo a gente precisa buscar profundidade de vida com Deus. Para resistir, para superar as lutas que virão nos próximos anos, você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa dizer: Deus é o meu Deus. Eu conhecia antes só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. E quando os seus olhos veem a Deus, não tem ninguém que vai te abalar, ninguém que vai te desviar da vontade de Deus, ninguém vai te enganar. Amém? Não existe nada que supere a experiência pessoal com Deus. Vou dizer para vocês, eu fiz uma faculdade teológica e aprendi muitas coisas. Tive excelentes professores. Muitos grandes teólogos, grandes professores, grandes pessoas que serviam a Deus com muita integridade. Mas em tudo que eu aprendi naquele tempo, a coisa mais preciosa para mim foi a experiência pessoal que eu tive com Deus, de passar por uma grande provação e não desistir. Uma vez eu sentei na classe, e lá na faculdade teológica nós usávamos algumas salas do Colégio Batista. E estava escrito assim, dentro da sala, alguém pichou lá, escreveu: quando me dá uma vontade tremenda de estudar, eu sento num cantinho e espero a vontade passar. Espero que não seja o seu caso. Mas quando eu vi aquilo, eu falei: Deus, nesse momento eu não estou vendo resposta, eu não estou vendo caminho. Eu estou igual a isso aí, eu estou querendo simplesmente sentar num cantinho e esperar essa aprovação passar, porque eu não sei onde é que isso vai dar. Mas aquele momento de provação, em que eu fui tentado a desistir do seminário, em que eu fui tentado a dar um basta naquilo tudo, e eu fiquei firme, e depois de passar por uma longa provação, ver a bênção de Deus, e ver o que é que Deus estava tentando me ensinar naquele período, a perseverança que eu aprendi passando por aquela prova foi melhor do que todas as aulas que eu tive na faculdade. Na sua vida eu tenho certeza que acontece a mesma coisa. É a sua experiência pessoal com Deus que vai te fortalecer. Você não pode viver somente da palavra que é pregada aqui. Nós buscamos excelência na palavra. Mas você não pode viver só da palavra que é pregada aqui. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler, estudar, meditar, como nós estamos falando nessa semana. Orar a palavra. Você não pode viver da oração de alguém por você somente.
Tem pessoas aqui que podem orar por você. Você pode ligar para a igreja e pedir uma oração. No final do culto, os pastores estão aqui, a gente pode orar por você. E é bom que a gente tenha interação, que a gente ore uns pelos outros. Mas você não pode viver da oração dos outros. Você precisa desenvolver a tua experiência com Deus. E é a tua experiência com Deus que vai dar firmeza na tua fé. Ninguém vai carregar você nas costas. Nós nos apoiamos mutuamente, os dons, os ministérios trazem apoio mútuo para a igreja, para que a gente cresça. Mas você precisa ter a tua experiência com Deus. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você precisa conhecer o amor de Deus. Você precisa amar com o amor de Deus. Oséias 6,6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Misericórdia quero e não sacrifícios, porque naquele tempo o povo tinha uma série de rituais. Vocês conhecem o Velho Testamento, a Velha Aliança. Havia uma série de rituais que eles tinham que cumprir. Eles iam ao templo, levavam suas ofertas, faziam seus sacrifícios, e chegou uma hora que Deus percebeu que eles estavam fazendo aquilo de uma maneira ritual, religiosa. Eles viviam a semana inteira totalmente alheios à vontade de Deus, desconheciam o coração de Deus, não buscavam a Deus pessoalmente, não tinham vida com Deus, e depois chegavam lá, levavam sua oferta no templo, chegavam lá, faziam os seus sacrifícios, e Deus diz assim: isso aqui para mim não vale nada, não quero os sacrifícios que vocês estão trazendo, se não forem fruto de uma vida com Deus. Deus é que instituiu os sacrifícios, Deus instituiu a forma de adoração no templo, mas chegou um tempo que Deus disse assim: não gosto de ver vocês reunidos, não gosto do jeito que vocês estão me adorando. Se não houver vida com Deus, não adianta vir no culto aqui e levantar a mão. Deus está dizendo, aplicando para os nossos dias. Não adianta cantar lindos cânticos de adoração, se nunca você levanta uma adoração no teu coração, quando você está na tua casa, no teu trabalho. É preciso ter experiência pessoal com Deus. E aí sim, quando todos nós somos pessoas que amam a Deus, que têm vivência com Deus, têm experiência com Deus, adoram a Deus no seu dia a dia, aí a gente se reúne e o culto pega fogo imediatamente. Porque vai ser um culto fruto de pessoas que agora os meus olhos te veem. Amém? Colossenses 1,10 diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha o desafio que Paulo está nos dando. Você precisa crescer na sua experiência com Deus. Você precisa conhecer a Deus pessoalmente. O seu conhecimento de Deus precisa estar se ampliando a cada dia. Amém? A quinta lição de Jó para as nossas vidas é que não é possível conhecer a Deus sem se humilhar. Eu estou falando de conhecer a Deus e agora a gente vai ter um complemento. Não é possível conhecer a Deus sem se humilhar. Quando ele diz no versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ele diz logo no versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não é possível ter conhecimento de Deus sem se humilhar. Sabe o que isso quer dizer? A palavra humilhação, ela tem uma conotação muito negativa, não é? Você não gosta de ser humilhado por alguém, concorda comigo? A gente não fica feliz, a gente fica às vezes indignado de ver uma pessoa humilhando a outra publicamente, certo? Mas quando a gente traz para o contexto espiritual, quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus, isso aqui tem a ver com você assumir a sua postura de humildade diante da grandeza de Deus. Significa que você não vai crescer no conhecimento de Deus enquanto você for rebelde, duro de coração. Enquanto você se aproximar de Deus como se Ele te devesse alguma coisa. Vou te dizer uma coisa, talvez você não goste de ouvir isso agora, mas em toda luta que você estiver passando, em todo sofrimento que você estiver passando, em toda injustiça que você estiver passando, Deus não te deve nada, amém? Deus não te deve nada. Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele te ama, mas Ele não te deve nada. Ele nos abençoa porque é fruto da sua graça e do seu amor.
Mas se você está passando por uma luta e está afrontando a Deus, está dizendo: Deus, por que o Senhor permite isso? Deus, quando é que o Senhor vai resolver o meu problema? Se você é arrogante diante de Deus, você não vai atingir o conhecimento de Deus. Você precisa ser humilde, porque Ele é Senhor. O primeiro ponto que eu falei nessa mensagem: Deus é soberano e sabe o que faz. Você precisa crer nisso. Se você se aproximar diante de Deus, na sua luta, no seu sofrimento, e disser: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus é misericordioso e vai te abençoar. Mas se você se aproximar de Deus, tentar se aproximar de Deus, questionando a Deus, julgando por que é que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo, julgando, será que vale mesmo a pena ser fiel a Deus? Aí você está indo por um caminho errado. Um caminho errado e um caminho perigoso. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja com uma postura arrogante. Não gostei disso aqui, vou para outra igreja. Não gosto de igreja com parede escura. Aqui nem parede escura, só o teto. Não gosto do louvor, é muito alto. Eu não gosto do pastor por isso, por aquilo. Esse ar-condicionado está muito gelado. Não, está muito quente. Tudo te incomoda, tudo faz você questionar. E aí você passa por uma luta, não está prosperando tanto, está vendo o ímpio prosperando mais do que você. Não está valendo a pena ser fiel. O jovem está se guardando, buscando ter uma vida de santidade, mas aí ele passa por uma luta e ele fala: não vale a pena essa vida de santidade. Vamos mudar esse negócio. Uma postura arrogante diante de Deus. Um dia uma pessoa veio aqui e disse para mim: pastor, eu cheguei nessa igreja aqui, há 6 meses eu estava desempregado, e eu estou desempregado até hoje, eu vou buscar outra igreja. Deu uma vontade de falar assim: já vai tarde. Mas eu não disse isso para ele. Eu disse para ele: meu irmão, se você sair com essa visão, você facilmente vai ser enganado por gente que vai te prometer bênçãos materiais o tempo todo e vai tomar o pouco que você tem ainda. Conserta seu coração diante de Deus. Não chega diante de Deus com um coração arrogante, como se Deus estivesse te devendo alguma coisa, como se você fosse muito bom, muito santo, muito justo, e Deus estivesse te devendo alguma coisa. Deus não te deve nada. Ele te abençoa porque Ele é amoroso, porque Ele é gracioso, porque Ele é bom. Amém? 1 Pedro 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Seja humilde diante de Deus. Está passando por luta? Está sofrendo? Está difícil? Seja humilde diante de Deus. Deus vai ver o teu coração, Deus vai te abençoar. Mas não seja arrogante. Não se aproxime de Deus como alguém que acha que pode cobrar dele alguma coisa, que pode reclamar porque está sofrendo. Jó poderia ter dito: Senhor, eu andei sempre reto, direitinho, por que eu estou passando por isso? Jó não abriu a sua boca para falar mal de Deus. Os amigos dele questionaram muitas coisas, a mulher dele questionou, todo mundo em volta questionou, mas Jó guardou a sua boca e guardou o seu coração, e por isso ele cresceu no conhecimento de Deus. Amém? Guarde um coração humilde. Sempre que eu leio esse texto, quando diz que Deus resiste ao soberbo, eu fico pensando: que vida terrível é essa, de Deus resistir a alguém? Porque se eu enfrentar oposição no mundo, eu posso clamar a Deus, amém? Se as pessoas forem injustas comigo, ou me perseguirem, eu posso clamar pela bênção de Deus, pela proteção de Deus, amém? Se o diabo quiser se levantar contra a minha vida e me derrubar, eu posso pedir a bênção de Deus e a proteção de Deus. As armas espirituais estão à disposição para que eu lute, e eu posso vencer o diabo. Mas se Deus resiste a mim, para onde é que eu vou? E a Bíblia diz que Deus resiste a algumas pessoas. Deus resiste ao soberbo. E aí não tem caminho, a não ser se humilhar. Então Jó nos ensina a manter um coração humilde diante da presença de Deus. Amém?
E a última lição de vida que Jó nos traz, e essa eu tenho certeza que vai ser gostoso de ouvir. As outras foram boas, mas nem sempre são gostosas de ouvir. Essa é muito boa de ouvir e é verdadeira. Em todo tempo, Deus está nos promovendo. Repita comigo: em todo tempo, Deus está nos promovendo. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Versículo 10 ao 12. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Amém? Em todo tempo, Deus está nos promovendo. Nós não vemos isso. Eu falei agora há pouco sobre essa situação de ignorância. A gente não vê o futuro e por isso a gente se inquieta. Mas Deus está vendo o teu futuro. Deus está vendo qual vai ser o resultado da provação que você está passando. Você não gosta de passar por uma provação, nem eu, mas quando passamos por uma provação, se nós mantemos um coração humilde diante de Deus, Deus está nos promovendo. E quando essa provação acabar, você vai olhar então como Jó olhou e dizer: agora os meus olhos te veem. Agora eu estou num patamar superior. Ele cresceu, ele subiu de patamar na vida espiritual, ele subiu de patamar na sua visão das coisas, na sua visão de Deus, ele subiu de patamar materialmente, porque as pessoas trouxeram dinheiro, presentes. Deus deu a ele em dobro tudo o que ele perdeu durante o tempo da sua provação. E Deus ama você como amou a Jó, e Deus trata a você como tratou com Jó. E se você está hoje passando por uma provação, você tem que crer que Deus continua trabalhando para te promover, continua trabalhando para o seu crescimento. Deus não está te derrubando quando permite uma provação na tua vida. Deus não está sonegando uma bênção que você acha que merece. Tem gente que é tão pessimista, que quando passa por um momento difícil, pensa assim: agora acabou a cota da bênção de Deus para a minha vida, né? Puxa, eu passei uma fase boa, eu passei uma fase legal, Deus estava me abençoando, agora é minha cota de sofrimento. Agora eu tenho que ficar calado aqui e aguentar isso, porque agora não tem graça de Deus mais sobre a minha vida. Agora, nesse momento da vida, já não tem o favor de Deus. Eu tinha o favor de Deus há 10 anos, eu senti Deus me empurrando e as coisas acontecendo. Ou então, quando eu me converti, eu vi como Deus estava me abençoando. Mas agora, vamos aguentar essa vida aqui, né? Porque é assim mesmo, paciência. Passou a fase boa, não passou nada. Deus em todo o tempo, em todas as fases da sua vida, está trabalhando para te promover, amém? Você crê nisso? E crê não somente porque eu estou te dizendo, mas porque a palavra está nos ensinando? Jó não viu isso antes. Enquanto ele passou por aquela longa e pesada provação, ele não estava vendo isso. Ele não sabia onde é que iria chegar. Mas Deus sabe. E em todo tempo, Deus estava promovendo a vida de Jó. Em todo tempo, Deus está trabalhando pela sua promoção. Não quer dizer que a sua vida sempre vai progredir, porque também você sofre consequências dos seus erros, dos seus pecados, e você pode estar passando por um momento difícil pelos seus próprios erros. Mas quando Deus nos prova, Ele está fazendo isso para que sejamos aprovados. Quando eu era muito jovem ainda, eu fui a um acampamento, todo ano eu ia naquele acampamento, e certa vez um pastor pregou, e eu não me esqueci de uma coisa que ele pregou. Já faz 40 anos que eu ouvi essa mensagem, mais. E o tempo todo no meio da mensagem, ele voltava e dizia assim: toda provação é uma bênção disfarçada. E ele pregava mais 5, 10 minutos e voltava lá e dizia assim: toda provação é uma bênção disfarçada. Pregava mais 5, 10 minutos e voltava lá e dizia assim: toda provação é uma bênção disfarçada. E você vai lembrar isso para o resto da sua vida? Como eu lembro, toda provação é uma bênção disfarçada. Por quê?
Tiago diz exatamente isso, que quando nós somos provados, nós não estamos vendo o fim daquilo, nós não estamos entendendo o propósito da provação, mas a vontade de Deus e o propósito de Deus, quando permite a provação, é que você seja abençoado, que você saia daquela situação melhor, mais forte do que era antes, amém? E quando você perde algumas coisas durante um momento de provação, Deus é poderoso para restituir em dobro, como fez com a vida de Jó, amém? Então, a provação é uma bênção disfarçada, porque a gente não vê o bem que vai surgir daquilo ali. A gente não vê o bem que vai surgir depois de um momento de provação, de dureza, de sofrimento. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele é soberano e sabe o que faz, nosso primeiro ponto. E eu quero encerrar aqui lendo para você Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo famosíssimo também na Bíblia, né? Todo mundo conhece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem planos para a tua vida, Deus tem propósitos para a tua vida, Deus te ama, e se você ama a Deus, creia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está trabalhando pelo teu progresso, Deus está trabalhando para promover você a um novo estágio de fé, de maturidade, de poder, de comunhão com Ele. E se algo você perde durante um momento de provação, Deus é poderoso para restaurar, não somente para devolver, mas te dar em dobro aquilo que você perdeu. E é essa convicção que faz com que a gente passe pelos momentos de prova tranquilo, sabendo o seguinte: o diabo pode estar querendo destruir minha vida, mas Deus, quando permite provas, não está querendo destruir a tua vida, Ele está querendo te promover, amém? Eu queria orar por você nesse momento, queria que você baixasse a sua cabeça um instante, refletisse sobre essa palavra que você está recebendo. Deus te trouxe aqui hoje para receber essa palavra e para ser transformado por ela, amém? Eu quero fazer alguns convites a você nesse momento de oração. O primeiro deles, para que você possa, como Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero convidar você a dar um passo na direção de Jesus. Se você nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus, se você nunca fez uma oração, sabe, aquela oração de conversão, de dizer assim: Deus, o Senhor conhece a minha vida, conhece os meus pecados, eu preciso do teu perdão, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, eu creio no teu amor, eu entrego a minha vida hoje ao Senhor. Se você nunca fez uma oração entregando tua vida ao Senhor, e você quer hoje fazer essa oração de confissão de Jesus como o Senhor da tua vida, você quer entregar a tua vida ao Senhor, você que está vendo pela internet, pode fazer isso agora também. Se você quer fazer essa oração de entrega da tua vida a Jesus, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Há alguém que quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus. Há alguém mais que quer fazer essa oração nessa manhã? Você quer entregar a tua vida a Jesus? É um passo simples, todos nós aqui um dia já fizemos isso. É um passo em que nós dizemos assim: Senhor, a minha vida é tua, eu creio, eu preciso ser perdoado por Jesus, eu preciso ser aceito, eu preciso que o Senhor me aceite como filho, como filha. Eu creio que Jesus morreu por mim, e eu hoje peço que o Senhor entre no meu coração, me salva, me perdoa, no nome de Jesus Cristo. Há alguém mais que quer fazer essa oração? Levante bem alto a sua mão para que eu possa orar. Glória a Deus pela sua vida. Venham aqui à frente vocês, nós vamos fazer uma oração junto com vocês. Pastor Rubem vai estar aqui para a gente orar juntos. Venha aqui à frente. Se alguém mais está sentindo necessidade de fazer isso, se você nunca fez, venha, porque essa oração é a oração que vai abrir as portas para que o Senhor possa entrar na tua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus.
Que bom, a minha maior alegria é ver vocês aqui. Um dia eu fiz essa oração e Jesus mudou a minha vida. Todos nós precisamos disso, porque a gente não consegue pela nossa própria força, a gente não merece. Todos nós temos pecados que nos afastam de Deus. Glória a Deus. Mas Jesus morreu sabendo de todos os nossos erros. Morreu na cruz para Ele pagar o preço que eu deveria pagar. Então quando você faz essa oração de confissão, Jesus entra no teu coração para mudar a tua vida. É o que a gente chama de conversão, de nascer de novo. Você vai começar hoje uma nova vida, só porque você está abrindo o coração para Jesus. O resto é Ele quem vai fazer. É o sangue de Jesus que nos purifica. Não é porque você é bom, porque daqui para frente você nunca mais vai pecar na vida. Não, é porque Jesus te ama e você está crendo no amor dEle. Amém? Repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por morrer na cruz, no meu lugar. Hoje eu confesso os meus pecados e peço que o Senhor me perdoe de todos eles. Que o Senhor entre na minha vida e que para todo sempre eu possa andar na tua presença. Muito obrigado por me receber na tua família, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir que você feche o seu olho agora. Ninguém olhe para ninguém, ninguém se preocupe com quem está do lado. Se você está hoje passando por um desses momentos de grande prova, se você se sente como Jó quando ele ainda não via o futuro, não via o resultado, se você não vê a hora dessa provação acabar, se você está se sentindo abatido, confuso diante das lutas que tem passado, quero que você agora ouça a voz do Espírito. Deus está te dizendo que Ele te ama, que Ele não desistiu de você, que essa luta vai ter fim. Se você for humilde diante de Deus, crer no seu amor, crer que Deus continua sendo bom, que Ele sabe o que faz, se você entregar o teu coração completamente a Deus, você vai sair daqui promovido. Você vai sair desse momento de provação promovido, porque Deus está trabalhando por você, nunca contra você. Nunca te esqueceu. Nunca permita um pensamento desse tipo, de achar que Deus se esqueceu de você, de achar que algum momento glorioso que você passou foi apenas uma etapa da vida e que agora essa etapa acabou. Deus não desiste de nós. Deus não quer para nós menos do que queria antes. Deus não nos abençoa menos do que antes. O momento de prova, o momento de luta, onde nós não vemos o fim das coisas, não significa que Deus tirou a mão que te abençoava de sobre você. A boa mão de Deus continua sobre você. Creia nisso nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar a tua bênção, especialmente sobre as vidas que hoje ainda estão aqui, passando por um momento difícil, um momento de luta, de prova, aquele momento de angústia em que não estão vendo a saída ainda, não estão vendo a resposta. Nós queremos declarar que nós cremos no teu amor, cremos no teu poder, cremos na tua bênção, cremos que o diabo não vai nos destruir, cremos que a tua bênção não cessou de sobre nós e que em breve poderemos olhar e dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E se a gente já tinha uma visão espiritual, vamos enxergar ainda mais, porque vamos caminhar na tua presença. Deus, derrama a tua graça, que o teu Espírito sustente esses que estão nesse momento debaixo de uma grande luta, que o teu Espírito os renove e traga no seu coração a fé para não somente suportar, mas para atravessar e vencer esse momento de provação. Pai, que a tua graça seja sobre essas vidas no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento e declarar a bênção sobre a vida de vocês. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia, mais um tempo, mais um momento na tua presença, por podermos buscar ao Senhor juntos como família, como teu povo. E agora, ao sairmos daqui, que a tua graça seja sobre cada um de nós, ó Deus, que a tua unção seja sobre as nossas vidas, que a tua presença seja marcante sobre nós, onde quer que estejamos, ó Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, seja um lugar de bênção e a tua presença se manifeste no nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória. Amém.